Meus queridos irmãos em Cristo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, não é? Estamos aqui para juntos estudarmos a lição da nossa escola bíblica dominical. E nessa oportunidade, nós estudaremos a lição de número 8, que traz o seguinte título: A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Ok? Então, nesta aula, nesta reflexão que faremos hoje, tentaremos responder esta pergunta, não é, proposta pelo autor. O justo não passa por tribulação? Certo? O nosso texto áureo está em Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Certo? Jó, capítulo 11, versículo de número 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então, aqui na nossa verdade prática, já temos uma resposta para a pergunta proposta pelo autor no tema de nossa lição, certo? Na verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulações. Ok, irmãos? Certo? A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 11, versículo 1 ao 10, e capítulo 20, versículo 1 ao 10, ok? Objetivo geral: mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Ok? Objetivos específicos da nossa aula: destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Ok? Então, trabalharemos dentro destes objetivos específicos e também observando com atenção o objetivo geral. Certo, irmãos? Na introdução, o autor diz o seguinte: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. Uma coisa para observarmos aqui, né, é que Jó ele vai passar por uma série de sofrimentos, como os irmãos já sabem, né? E no finalzinho do capítulo 2, notamos aí a presença dos amigos de Jó. Os amigos de Jó que surgem para estar com ele. E no decorrer deste importante livro, o livro de Jó, perceberemos que estes amigos de Jó, não é? Elifas, Bildade e Zofar, têm como proposta, através do discurso, tentar interpretar, ou melhor, interpretar o porquê do sofrimento de Jó. E é aí que nasce, não é? As colocações feitas por cada qual, mais uma vez digo, com a proposta de interpretar o porquê do sofrimento de Jó. Cada um deles dará a sua visão. E nesta lição de hoje, estudaremos um pouquinho aí sobre a visão de Zofar sobre o sofrimento de Jó. Qual é a ideia de Zofar, um dos amigos de Jó, sobre o porquê daquele sofrimento que Jó está passando. E
ele também faz uma análise sobre a questão da tribulação. E dentro da nossa lição, perceberemos que Zofar defende a ideia de que a tribulação não pode estar presente na vida do justo. Somente os injustos, os ímpios, certo? Somente estes passam por tribulação. O justo não. Se um suposto justo está passando por tribulação, é porque ele enveredou-se pelo caminho da impiedade. Então, esta é a análise de Zofar sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da tribulação presente na vida de Jó. Em suma, Zofar vai defender a ideia de que Jó está passando por tribulação simplesmente porque enveredou-se pelo caminho da injustiça. Jó, você está passando por isso porque você deixou de lado a justiça de Deus e está vivendo uma vida injusta, desonesta, certo? É tipo, o camarada vai te visitar, você está em sofrimento, e ele vai dizer, olha, você está passando por esse sofrimento porque você é uma pessoa ímpia. Que situação, irmãos? Que situação. Eu até tenho um pensamento comigo, né? E aí, quando você olha o livro de Jó, lá no finalzinho do capítulo 2, tem uma coisa interessante sobre os amigos de Jó, bem interessante, que a Bíblia diz, né? No capítulo 2, versículo 11 ao 13. Olha só. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifas, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofar, que é o que nós vamos olhar hoje, e Zofar, o naamatita. E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Então eles têm um propósito. Vamos lá consolar Jó, né? Vamos lá consolar. Verso 12. E levantando de longe os olhos, e não o conheceram, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Ou seja, em um primeiro instante, eles dizem, vamos lá consolar Jó. Em um segundo momento, ao chegar lá, eles choram com Jó, certo? Eles choram com Jó. Até aí tudo bem, né? Verso 13, e se assentaram juntamente com ele na terra. Olha só, juntamente com ele. Então, eles estavam ali próximos de Jó. Eles estavam com Jó. 7 dias e 7 noites, e nenhum deles, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Eles ficaram em silêncio, porque viam que a dor era muito grande. Na minha simples opinião, se eles tivessem apenas nutrido no coração o desejo de estar com Jó, o desejo de apenas consolá-lo, né? E o desejo de estar próximo, fazer com que Jó percebesse que na condição de amigos eles estavam bem, né? E se eles ficassem quietinhos, em silêncio, eu acho que seria excelente. Mas eles não ficam em silêncio. Eles querem interpretar o tema tribulação. E no afã de tentar interpretar o tema tribulação, eles cometem erros graves. Eles interpretam de forma equivocada tudo o que estava acontecendo na vida de Jó. E dentre eles nós temos aqui o Zofar, que interpreta que o sofrimento é consequência, né, de uma vida distante do ser justo, ok? Ou seja, só enfrenta tribulações e dificuldades aquele que é injusto, aquele que é ímpio, aquele que está distante do Senhor. E aí, todos nós sabemos que ele vai cometer um equívoco muito grande, ok? Certo? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Defendo a ideia de que se os amigos de Jó ficassem caladinhos, apenas ali, chorando, lamentando, seria bem melhor. Não é verdade, irmãos? Mas vamos em frente. Chegamos no primeiro tópico aqui, né? E no primeiro tópico nós temos o seguinte título: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Dentro do primeiro tópico nós temos o número 1. Deus
grande e sábio. Diz o autor, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Sim, né? Deus ele reprime os maus. E aí também, não, a análise que eu estou fazendo não é necessariamente dentro da concepção de Zofar. Porque na concepção de Zofar, essa repreensão de Deus para com os maus se dá apenas no campo da temporalidade. Nesse mundo que nós estamos, no tempo em que a vida existe. Nós sabemos que não, Deus ele pode retribuir, não é, a maldade dos ímpios no pós-vida, não é, no julgamento pós-vida. Isso pode acontecer. Mas ele comete um equívoco. Ele diz, não é, que o justo jamais poderá passar por tribulação. O justo não. Somente aqueles que são ímpios. Somente aqueles que são ímpios. Isso fica bem claro para nós porque nós temos o conteúdo do discurso de Zofar nos capítulos 11 e 20. Ele, dos três amigos de Jó, é o que vai, ao que parece, falar menos. Nós temos o capítulo 11 e o capítulo 20, onde ele propõe essa teoria teológica, né, de que o sofrimento é apenas para os ímpios. E que se um justo, um suposto justo, um camarada que se diz justo, está passando por sofrimento, é porque ele está equivocado. Ele não é justo, ele é injusto. Certo, gente? Então esta é a proposta de reflexão de Zofar, um dos amigos de Jó, sobre o porquê do sofrimento que Jó está vivenciando, ok? Ainda neste primeiro tópico, né, nós temos o número 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Voltando aqui, eu não abordei uma coisa importante aqui, né? Voltando lá no número 1, Deus grande e sábio, o autor fala uma coisa importante aqui, a ausência de compaixão, né? Tudo indica aqui que no afã de tentar interpretar o porquê daquela tribulação na vida de Jó, né, ou fazer uma abordagem sobre o tema tribulação, nos deparamos aqui com a ausência de compaixão. Zofar, tudo indica aqui que, né, diante desta proposta de interpretar a questão da tribulação, ele perde o senso de compaixão. Parece que o senso de humanidade, né, vai embora. Ele disse que Jó se comporta como um jumento que não tem entendimento. Capítulo 11, versículo 12 de Jó. Então ele desce o porrete de Jó, né? Eu acho que eu acredito, melhor dizendo, que uma pessoa que está passando por sofrimento precisa de palavras de conforto, né? Palavras de encorajamento, palavras que venham trazer esperança, não é? Diante de tudo aquilo que está vivenciando. E Zofar parece que perde a noção, não é? A noção da compaixão, da sensibilidade com o outro, certo? E faz o que fez, fala o que falou, certo? Voltando agora para o número 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O autor diz, o terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Jó capítulo 11, versículo 4. Então, na concepção de Zofar, Jó havia se declarado puro e sem culpa, né? E a grande indagação aqui é a seguinte, ô Jó, se você se declarou puro e sem culpa, se você realmente é isso aí que você está falando para nós, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que procura viver uma vida digna perante Deus, por que você está passando por isso aí? Ei, você já perdeu filhos, já perdeu bens, sua saúde está em um estado de degradação, e você vem dizer para mim que você é puro? Você vem dizer para mim que você é uma pessoa sem culpa? Você está de brincadeira.
Você está de brincadeira, ô Jó. Porque a própria existência da tribulação na sua vida está dizendo que você é um camarada que tem culpa, certo? Está dizendo que você é um camarada impuro. Você está de brincadeira falar isso comigo. E olha, se Deus for conversar com você, você será condenado. Você será condenado. Por quê? Porque Deus sempre vai condenar o ímpio. E a maior manifestação de que você é ímpio é a presença da tribulação na sua vida. Meu Deus do céu, hein, irmãos? Meu Deus do céu, que situação complicada. Aí a gente para analisar a nossa própria história de vida, né? E, meu Deus, tanta tribulação que a gente passa, né? Tanta tribulação, tantas dificuldades passamos. Então, se a teologia do Zofar está certo, meu Deus do céu, nós estamos todos condenados. Nós estamos condenados, não existe mais a possibilidade de escape para nós, né? Então, essa é a ideia de Zofar, uma ideia que nós não abraçamos. Nós não concordamos com Zofar. Nós cremos sim que o ímpio ele será punido, não é? Mas que a punição dele não é necessariamente restrita ao campo da temporalidade, ou seja, ele será punido só aqui. Não. Nós cremos numa punição que transcende o campo da temporalidade, uma punição também pós-vida. Certo, gente? Continuemos aqui, ainda no tópico 1, nós temos o número 3, né? O número 3 da nossa lição. Tolos se passando por sábios. Tolos se passando por sábios. Os amigos de Jó possuem um discurso e, através de tal discurso, queriam se passar por sábios, né? No caso de Zofar, queria representar o próprio Deus. Então, peraí. Os amigos de Jó, eles possuem uma fala. Isso fica bem claro quando nós estudamos o livro de Jó, nós temos ali o discurso dos amigos de Jó. Todavia, é importante entendermos, irmãos, que eles, né, e você, quando analisa o discurso deles, eles têm uma fala muito boa, bem articulada, bem lógica, né? Tem aí uma fala dentro do campo da racionalidade e assim por diante. Eles são muito lógicos, são bem lógicos, mas o fato de ser lógico não quer dizer que eles estão certos. Dentro do campo da espiritualidade, nem sempre o lógico é o correto. Existe uma gama de complexidade que precisamos compreender. Por quê? Porque a mente de Deus é insondável. A mente de Deus, irmãos, ela é insondável. Ela está para além das nossas observações complexas, certo? A mente de Deus ela é insondável. Deus ele faz coisas que aos nossos olhos escapam da lógica, da racionalidade, certo? E eles tentam interpretar isso. Tentam interpretar isso através dos discursos deles, que são bem lógicos. Mas, todavia, Jó, ele insinua e chega até mesmo a declarar que eles estão pensando que são sábios, mas são tolos insensatos. Vocês estão interpretando de forma equivocada. As coisas não são bem por aí. O Zofar, não é bem por aí. Pô, não é assim. Eu não estou passando isso porque eu sou injusto. Não, senhor. Não. Eu conheço a minha vida, eu sei quem sou eu. Eu gosto muito de um filósofo chamado Erasmo de Roterdã. E o Erasmo de Roterdã, ele diz o seguinte: a única pessoa que pode falar de você é você. Porque o único que conhece bem você é você. Aquele que te elogiar é bajulador. E aquele que falar mal de você é invejoso, certo? O único que pode falar de você é você, porque só você sabe quem você é. E Jó sabia muito bem quem ele era. Ele sabia muito bem quem ele era. Poxa, eu sei, eu conheço a minha vida. Eu procuro temer a Deus, eu procuro ser fiel, eu procuro desviar do mal. Eu sei quem eu sou e a sua análise está bem equivocada, não é bem por aí não, meu amigo. Isso que você está falando aí parece uma palavra de sabedoria, mas isso aí é tolice. Você está de brincadeira falar um negócio desse para mim? Mas isso aí que você está falando é uma palavra tola, certo? Então nós conseguimos perceber isso, né? E isso acontece lá no capítulo 13, verso 4 de Jó.
E Jó diz assim: vós, porém, sois inventores de mentiras. Isso que eles estão falando é mentira. Ô Zofar, você é mentiroso, está tirando isso da onde? E vós, todos, médicos que não valem nada. Meu Deus, Jó capítulo 13, versículo 4. Certo, gente? Então, na compreensão de Jó, o que eles estão falando, aliás, o que eles estão fazendo é uma análise equivocada a respeito do que está acontecendo com ele. Certo? O grande problema dos amigos de Jó, assim, né? O Zofar principalmente aí, dentro desse contexto que nós estamos estudando hoje em nossa aula, o grande problema aí, irmãos, é que eles procuram analisar a partir do que estão vendo. Eles estão vendo um determinado acontecimento e a partir daquilo que eles estão vendo no campo, não é? Daquilo que está presente ao olhar deles, eles fazem as conclusões. Mas aí eu gosto muito do que está escrito lá em 1 Samuel 16:7. O que está escrito lá? Olha só o que diz a Bíblia. Inclusive é um texto que o autor coloca para nós aí. Olha só, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. É importante olharmos para esse texto. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Ó, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O homem vê o que está diante dos olhos dele. E é o que Zofar está fazendo, é o que o Bildade está fazendo, é o que o Elifas está fazendo, os amigos de Jó. Eles estão olhando o que está ao alcance do olhar deles e elaborando uma tese, elaborando uma análise. Gente do céu, as coisas não são bem por aí. As coisas não são bem por aí. Agora, olha assim, olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor olha para o coração. O Senhor, o olhar de Deus, ele não é um olhar restrito àquilo que é exterior, àquilo que é visível aos olhos humanos. Não. O olhar de Deus, ele contempla toda uma complexidade, toda uma intimidade, toda uma realidade. Certo, gente? Todas as realidades são contempladas pelo olhar de Deus. Então, ele faz uma análise a partir daquilo que está olhando. E nós temos que tomar cuidado com isso aí, irmãos. Nós não podemos sair por aí fazendo uma análise, né, com aquilo que o nosso olhar está vendo ali do instante, não é? Apenas uma parcela do todo a gente vê ali que é alcançável aos nossos olhos e já sair fazendo conclusões. Isso não agrada ao Senhor, certo? Porque existe toda uma situação que você deve compreender. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão tentando compreender toda uma situação a partir daquilo que eles estão vendo. Por exemplo, eles não contemplaram, eles não viram o diálogo que tem Deus e o Satanás. Todo o contexto, toda a proposta, toda a ideia que foi manifestada naquele diálogo. Eles não sabiam daquilo, eles não conseguiram enxergar isso. E era algo que, segundo as Escrituras, não é, que nós acreditamos que ela é plenamente inspirada, e se ela é plenamente inspirada, ela é a verdade absoluta para nós, né? E aquilo que aconteceu ali, entre Deus e o Satanás, naquela questão do diálogo, as teses do Satanás sobre a questão da devoção de Jó, da intimidade de Deus com Jó, e aquela coisa toda, né, que nós somos, que nós vemos ali nos capítulos 1 e 2, eles não conheciam, eles não sabiam daquilo. Por quê? Porque o olhar deles não presenciou aquilo. O olhar deles estava presenciando apenas aquilo que estava ao alcance deles. E diante disso, eles fizeram uma análise totalmente equivocada. Tanto que no finalzinho do livro de Jó, Deus vai pedir para que Jó ore por eles, né? Ore por esses irmãos aí, porque eles fizeram uma análise equivocada sobre o que aconteceu aqui. Certo, gente? Beleza? Então vamos agora para o tópico 2. Tópico 2, a conversão como resposta à aflição. Certo? A conversão como resposta à aflição. Certo? A conversão como resposta à aflição, tópico 2. Aqui no tópico 2 nós temos o número 1, né? Purificação moral. Uma purificação moral. Zofar conclama Jó ao arrependimento e conversão.
Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Primeiro, conduta correta. Segundo, oração e renúncia ao pecado. Capítulo 11, versículo 14. Então, o Zofar ele vai fazer uma proposta para Jó. Jó, você precisa passar por um processo de purificação. Você precisa de purificação. E essa purificação, para você alcançar ela, Jó, você precisará desenvolver pelo menos 3 passos. Primeiro, conduta correta. Você precisa se comportar melhor. A sua conduta, ela deve melhorar. Segundo, você precisa orar mais. Terceiro, você precisa renunciar ao pecado. Certo? E o autor ele coloca para nós uma coisa interessante aqui. A ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Então, o Jó, se você se comportar assim, você vai alcançar a purificação. Se você se comportar desse jeito, de acordo com esses métodos externos, você vai alcançar a purificação. Certo, Jó? Faz assim que vai dar certo. E aí, o autor coloca para nós aqui que dentro dessa proposta temos a presença da chamada teologia do legalismo religioso. A teologia do legalismo religioso. É aquele tipo de teologia que valoriza muito o que é externo. A teologia do legalismo religioso. É só você obedecer às regras que você agrada a Deus. Então, obedeça às regras, né? As regras que muitas das vezes são regras até mesmo criadas por mentes de homens. Então você obedece todas essas regrinhas, né? Obedece todos esses ritos, obedece todas estas propostas aqui que estão sendo elaboradas por nós. Ou também o legalismo ele faz uma interpretação errada de valores espirituais, por exemplo, como a questão da oração. O camarada orar só para ser reconhecido como homem de oração, isso aí era uma coisa que estava presente dentro do fermento dos fariseus, né? O fermento deles lá, que era a hipocrisia. Camarada tipo dar esmola apenas para ser reconhecido como um homem de compaixão, ou jejuar apenas para ser reconhecido como espiritual, né? Então você faz essas práticas, você desenvolve essas práticas, Jó, que você será purificado, você vai alcançar com seus próprios esforços a purificação. Gente do céu, esse tipo de teologia é uma forma de pensar que desvaloriza a ideia da graça. E é um problema muito grande aqui. Eu vou alcançar a Deus pelos meus méritos. Eu serei salvo pelos meus méritos. Eu serei salvo pelas minhas práticas, né, ritualísticas e aquilo tudo, né? Então, é um problema muito grande essa proposta do nosso amigo Zofar, não é? Lembrando sempre que a renúncia ao pecado é importante. A oração ao pecado, aliás, a oração, ela é extremamente importante na nossa vida, certo? Ela é importante, a conduta correta, ela é importante, não é? Na nossa vida. Todavia, são práticas que de repente devem ser desenvolvidas como um ato de devoção sincera a Deus. Eu oro porque eu gosto de conversar com Deus. Eu tenho uma conduta correta porque o Espírito Santo trabalha em mim e me conduz a frutos visíveis de arrependimento, certo? Eu renuncio ao pecado porque o Espírito Santo trabalha na minha vida e eu tenho repúdio ao pecado. Eu quero agradar a Deus. Mas você desenvolver essas práticas apenas com o propósito de alcançar a salvação, de alcançar purificação por próprios méritos, não. E esse é o problema da teologia de Zofar. Você pode, pelos seus próprios esforços, Jó, alcançar o perdão a Deus. E isso, na minha concepção, é totalmente pecaminoso. Certo, gente? Aqui no tópico 2, nós vamos agora para o número 2. É possível negociar com Deus? O autor coloca para nós aqui. Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de ser livre de suas dificuldades. Era extremamente o que Satanás desejava que Jó
fizesse. Jó capítulo 1, versículo 9, vamos dar uma rápida olhadinha, né? Segundo o autor, o Zofar quer induzir Jó a negociar com Deus, certo? E na concepção do autor, o que acontece? Ao tentar induzir Jó a negociar com Deus, Zofar está caindo naquilo que Satanás está propondo. Em Jó capítulo 1, versículo 9. Olha só. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ô Deus, será que Jó teme o Senhor mesmo? Né? Será? Será que ele teme o Senhor? O Senhor tem feito tanta coisa para ele. Então, Deus, é o seguinte: o Senhor faz e ele te dá adoração. É isso que está acontecendo, Deus. E interessante que essa vai ser a proposta do Zofar. Ô Zofar, ô Jó, faz o seguinte: dá isso para Deus, que ele vai dar isso para você. Né? Dá isso para Deus, que ele vai dar isso para você. E aí nós temos um problema muito grande aqui. É a chamada teologia do toma lá da cá. Teologia da retribuição, né? Dentro dessa perspectiva do toma lá da cá. Ô Deus, é o seguinte: o Senhor faz isso por mim, que eu faço isso por você. Certo? Vamos lá. O Senhor me cura, né? E ao me curar, eu vou me tornar um verdadeiro adorador. Que tal? O Senhor me dá o meu carro e eu serei fiel ao Senhor. Faz o seguinte, Deus, realiza isso por mim, que eu realizo isso pelo Senhor. É a chamada teologia do toma lá da cá. E é isso que Zofar está propondo. Ô Jó, faz oração, né? Faz isso, tem uma boa conduta, faz isso para Deus, que Ele vai fazer alguma coisa para você. E aí você perde toda a essência de comunhão, de relacionamento. Porque, irmãos, o relacionamento com Deus deve ser desenvolvido tendo em um ato onde a essência é desejo de agradar a Deus. Eu faço isso para Deus porque eu quero agradá-lo, porque eu quero adorá-lo, porque Ele é bom. Eu não faço nada para Deus com a intenção de querer alguma coisa de volta. Entendeu, irmãos? E essa é a proposta do Zofar. Faz isso para Deus, que Ele vai fazer isso para você. E a bem da verdade, essa era a mente de Satanás. Né? Ele está fazendo isso para o Senhor, ó Deus, porque o Senhor faz isso para ele. Certo, gente? Então, olha só o pensamento do Zofar. A teologia do toma lá da cá. Ainda no tópico 2, nós temos o número 3, a angústia de Jó. O autor nos diz aqui: diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. O justo sofre. Jó se pergunta em Jó capítulo 14, verso 14: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Então, olha só. Faz uma análise sobre Jó. Você vai perceber que ele passa por intensas dificuldades. Ele passa por inúmeras adversidades. Isso fica bem claro para nós nos capítulos 1 e 2 do seu livro. E agora ele vem e é indagado pelos seus amigos, que fazem uma análise totalmente superficial daquilo que está acontecendo, desenvolvendo conceitos equivocados a respeito do sofrimento. Quando nós olhamos para Jó aqui, no capítulo 14, ao fazer essa pergunta, nós percebemos que é manifesta em Jó a condição humana. Jó está sem esperança. Jó está sem esperança. Jó está angustiado. Todavia, uma coisa nós precisamos entender. Em nenhum momento Jó vai sucumbir diante da proposta do Satanás: blasfemar a Deus. Blasfemar a Deus. Ele desenvolve, ele aponta, ele mostra a sua condição humana, ele fica praticamente sem esperança. Mas em nenhum momento ele abre seus lábios para blasfemar contra Deus, pecar contra Deus. Certo, irmãos?
Uma coisa que nós precisamos entender é que, a despeito da nossa devoção, do nosso desejo de estar com Deus, há momentos na nossa vida que a nossa condição humana se manifesta. Ficamos sem esperança. Ficamos desanimados, ficamos abatidos. E a gente olha e Deus não fala. Mas uma coisa você precisa entender, e olhando para Jó, porque Jó está passando tudo isso, né, toda essa dificuldade, os problemas na vida, a má interpretação ou interpretações dos seus amigos, e ainda ele está enfrentando o silêncio de Deus. Mas entenda uma coisa, o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que ele esteja ausente, porque Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus estava observando tudo o que estava acontecendo. Certo? Não sei se vocês se lembram, mas Deus ele vai se manifestar a Jó só no capítulo 38. Só no capítulo 38. Do capítulo 1 ao capítulo 37 do livro de Jó, Deus fica caladinho. Fala nada. E Jó, enfrentando tudo isso, ainda passa pelo desgosto do silêncio de Deus. Mas volto a dizer, o silêncio de Deus, o Deus em silêncio, não quer dizer que ele esteja ausente. Certo, gente? Então fica tranquilo, Deus pode até estar em silêncio, mas ele está vendo tudo. E na hora certa, no momento certo, ele vai fazer alguma coisa, como fez na vida de Jó. E diz a Bíblia que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então Deus ele tem o seu tempo, e o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Vai passando pela dificuldade, mesmo que pareça que Deus esteja em silêncio, mas ele está presente, está vendo tudo. Tá bom? Irmãos, queridos e amados, vamos agora para o terceiro e último tópico. Deus julga e castiga os pecadores. Aqui no terceiro tópico nós temos o número 1, o castigo dos maus. A punição dos ímpios é que todos os ímpios serão punidos. Capítulo 20, versículo 5. Todos os ímpios serão punidos. Capítulo 20, versículo 5. Essa é uma proposta elaborada por Zofar. Lembrando aos irmãos que o discurso de Zofar está no capítulo 11 e no capítulo 20, certo? Do livro de Jó. E no versículo 5 ele fala que todos os ímpios serão punidos. Logicamente, todos os ímpios serão punidos. Todos os ímpios serão punidos. Todavia, nós não podemos de forma alguma pensar que a punição dos ímpios será necessariamente nessa vida temporal. Ok? Nessa vida temporal. Existe uma punição pós-temporalidade, pós-vida. Existe uma punição eterna. Certo, gente? Ainda no tópico 3, nós temos o número 2. Jó diante de um paradoxo. Os ímpios poderiam sim ser punidos. Jó concorda com isso. Mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Olha o que Jó diz no capítulo 21, versículo 7. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder. Eles têm poder. Está dizendo, olha, você está falando que os ímpios serão punidos, mas a da verdade, quando nós olhamos para a vida, parecem que não serão. Né? Parece que não serão. Eles estão alcançando poder, eles estão alcançando longevidade, vivem bastante, né? Eles possuem riquezas, possuem bens, né? E a bem da verdade é isso que acontece com a gente de vez em quando. A gente olha para a pessoa ímpia, para a pessoa que não tem a Deus, e diz, meu Deus, essa pessoa não honra o Senhor, essa pessoa não respeita o Senhor. E cadê o teu juízo nessa história? Volto a dizer, nós não podemos cometer o erro de limitar a ideia do juízo de Deus apenas à temporalidade, apenas à vida existente no mundo. Existe uma punição pós-vida. Existe uma punição eterna. Tá bom? Certo, irmãos? No tópico 3, nós temos o número 3, que diz, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons
e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Ora, irmãos, Deus faz coisas boas, o sol e a chuva. Pensa numa coisa boa, sol e chuva, sobre a vida dos homens. E o sol e chuva alcança tanto justos e injustos. Assim também como as tribulações e dificuldades da vida. Então, a chuva vem sobre os justos e injustos, assim como também as tribulações. As tribulações também assolam justos e injustos. Nós devemos apenas entender o seguinte: Deus está no controle de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Deus, ele sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas. Na conclusão de nossa lição, diz: tanto Jó como seus amigos desconhecem as razões do seu sofrimento. Os amigos de Jó não sabiam o que aconteceu lá no encontro entre Deus e Satanás, Jó capítulos 1 e 2. Eles não sabiam o que aconteceu. Todavia, ousaram interpretar e interpretaram equivocadamente o tema sobre o tema sofrimento, certo? Ao contrário de Jó, ao contrário de seus amigos, Jó, ele não blasfemou. Ele apenas agiu com paciência. Interessante que Tiago, ao falar um pouquinho sobre Jó, ele diz que Jó foi paciente. Isso está na carta de Tiago, certo? Jó agiu com paciência, certo? Quer ver? Deixa eu pegar aqui essa passagem bíblica para os irmãos. Tiago escreve esta passagem para nós. Tiago, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo 11, que diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só, né? Ele fala sobre a paciência de Jó. Então, Jó, ao invés de tentar interpretar a teologia do sofrimento ou o sofrimento através de pressuposições equivocadas, Jó agiu com paciência. Ele não blasfemou contra Deus. Irmãos em Cristo, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, de uma forma especial. Não se esqueça desta palavra. Creia que, apesar das aflições que estamos vivendo, das dificuldades que estamos vivendo, isso não quer dizer que somos ímpios ou injustos. Mas, não se esqueça, Deus está no controle de tudo. E o fato dele estar em silêncio não quer dizer que ele esteja ausente. Amém? Passe essa tribulação, essas dificuldades com paciência, crendo em todo o tempo que Deus está no controle de tudo. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém.